Então, já como falamos dos organismos internacionais, a gente vai entrar aqui no mérito do Pacto Global da ONU e como isso se desenrolou, as consequências disso aqui no nosso estudo, no nosso trabalho sobre esse tema. Mas tem os 8 objetivos do milênio que sem eles aqui, não existe desenvolvimento. Esses 8 objetivos do milênio, ele vem antes dos objetivos do desenvolvimento. Então, é mais do que importante quando o Pacto Global da ONU trata sobre essa questão da unificação de direitos humanos, o trabalho, que é outra parte dos direitos humanos, o meio ambiente e a questão da corrupção. Então, o Pacto Global da ONU, ele estabelece esse desenvolvimento das empresas e estabelece essa união de fatores. Então, para entender melhor isso aqui, a gente pergunta o que a Petrobras tem a ver com tartaruga. Então a Petrobras tem os projetos Tamar, tem um projeto Tamar que ele aqui na Bahia, por exemplo, para cuidar das tartarugas. Então isso é mantido pela Petrobras, esse programa. E o que tem a ver tartaruga com Petrobras? Olha, tem a ver aqui com a questão de meio ambiente, tem a ver com a questão de direitos humanos. Então qualquer tema recorrente a isso aqui é uma forma dessa empresa estar inserida dentro, né, das convenções internacionais do Pacto Global da ONU, contribuindo para os 17 objetivos para o desenvolvimento. Então a Petrobras não tem nada a ver com a tartaruga, com as tartarugas, mas está aqui posto os 17 objetivos, dentre eles a questão do meio ambiente. Uma coisa importante para tratar, que o meio ambiente ele sempre se concentrou na parte ecológica, sempre teve um foco maior na parte ecológica, mas não se fala da parte social com tanta força quanto a parte ecológica. A gente vê muito tratando sobre a questão da preservação das florestas, da preservação da água, dos mananciais, mas ninguém fala da questão social. Então, essa questão social aqui, na minha opinião, é uma forma de raciocinar, ela está acima, inclusive, da parte ecológica, porque é através das pessoas que vai ser mantida a educação da parte ecológica ambiental. Então, tendo um ambiente social, um meio ambiente social educado dentro dos parâmetros de cidadania, de respeito ao trabalho, com direitos humanos, é que vai aqui, na verdade, se consolidar e se preservar a natureza. Não ao contrário, mas o que está posto é assim. Então a gente está fazendo um trabalho para poder verificar que algumas instituições já estão se preocupando mais com o social do que com a própria ecologia, com o meio ambiente ecológico. Não que isso não seja importante, tá? Isso aqui é extremamente importante, tem sua relevância e tal, mas que através do meio ambiente social é que se vai garantir que isso seja preservado. Essa questão anticorrupção, na verdade, é
um dos parâmetros, né, do Pacto Global da ONU. E aí, desde 2003, começou as organizações internacionais a publicarem a Convenção Internacional Anticorrupção. Isso, a primeira foi em 2003. Porque aí, a partir daí, qual o reflexo no mundo empresarial e de negócios? Se criou uma necessidade, com tudo isso, da empresa ter sua imagem garantida. Então, além da questão da compliance, que é a accountability, que é a questão toda dentro da formalidade, a imagem, olha só, a Tartaruga e a Petrobras tem nada a ver uma coisa com outra no sentido amplo, mas no sentido estrito de desenvolvimento, você tem a imagem da empresa sendo valorizada por estar fazendo a parte socioambiental, contribuindo com isso. Inclusive as empresas divulgam seus balanços, seus balanços sociais. Esse é outro tema extremamente atual, seus balanços sociais, ou balanços de sustentabilidade, né? Ou balanços de responsabilidade social. Então você tem hoje a Bovespa, que tem um indicador de responsabilidade social, que as empresas, fazendo sua parte tanto ecológica quanto social, ela tem sua imagem ali sendo colocada como agregador de valor dos seus negócios. Então o Pacto Global da ONU, ela trouxe isso a partir de 2000, né? Ela trouxe esse novo contexto mundial para essa nova realidade. E quando a gente trata de controle, aí a gente trata, na verdade, de prevenção. Tudo que a gente trata de controle, a gente não trata sob a ótica de buscar corruptos, mas o controle sobre a ideia de se evitar o evento fraude, para evitar o evento fraude ou irregularidade, como também, né? Há uma diferença, ou irregularidade. Há uma diferença entre fraude e irregularidade, tá? Isso aqui é intencional. A irregularidade pode ser causada por na verdade, um erro. Erro é diferente de fraude. Então, fraude é uma coisa intencional, há um dolo ali. E a irregularidade é uma coisa que pode ser, na verdade, um erro humano. Todo mundo erra. Então, no planejamento, nas peças de orçamento, eu peguei aqui o PPA participativo aqui, que foi a lei do quadriênio passado aqui do estado da Bahia, a gente tem como os princípios norteadores. Tá? Olha só a importância dessa linguagem que a gente está falando, que vem da questão social, a inclusão social, né? a participação social, isso objeto do trabalho, a participação social no controle, olha o objeto aqui de trabalho dentro da lei que aprovou o PPA do quadriênio. Então, a sustentabilidade ambiental, a afirmação dos direitos do cidadão, desenvolvimento socioeconômico com equidade, tudo isso que a gente está falando aqui é referente ao Pacto Global da ONU. A geração de emprego e renda, né, a vertente de trabalho, aqui a vertente das relações de trabalho, a gestão transparente, olha só que destaque aqui, essa gestão transparente e democrática, quer dizer, a participação do povo nessa gestão, fazendo o que? A avaliação, monitoramento, a avaliação de resultados patrimoniais daquela política pública, que na verdade é um auxílio para a gestão.
Então é isso que estamos fazendo e a gente vê o reflexo do Pacto Global da ONU dentro do nosso ordenamento. Imagine que a Lei de Licitações Federal, a Lei 8666, alterou o seu artigo 3º para falar sobre licitações sustentáveis. Essas licitações sustentáveis, está dentro desse contexto aqui também, que faz parte de um desdobramento do Pacto Global da ONU, que é levar para as empresas a concorrência em um certame. O que vai fazer a diferença é o que sua empresa tem feito para contribuir com os objetivos, né, que são colocados pela questão mundial. Outra coisa importante é entender esse controle aqui sobre o aspecto sistêmico, por conta da doutrina dos sistemas de freios e contrapesos. Então a gente entendeu que o poder deu lugar a funções, e quando a gente trata sobre controle, a gente está trazendo aqui uma nova perspectiva, que é onde tem poder, a gente tem o controle sendo substituído. Então você tem o controle legislativo, esse controle legislativo aqui, o controle através do órgão técnico dos tribunais de contas, mas a titularidade é do legislativo, não é? Ele é um controle externo à execução, ao executivo, não é? Ele acontece ordinariamente de ofício e depois dos atos administrativos. Ele acontece após os atos administrativos. Você tem um controle do judiciário, que também é um controle externo, ao executivo. Ele não acontece de ofício porque ele precisa da representação do órgão do Ministério Público para poder fazer esse tipo de controle. Ele precisa de motivação, coisa que aqui não precisa. O Tribunal de Contas age de forma tempestiva, até extraordinariamente, até no momento do ato administrativo ele pode agir, né? Mas ordinariamente ele age após os atos. Depois o controle executivo. Vocês imaginem que toda essa estrutura é para o povo ter a garantia do controle. Essa pergunta que se faz, isso realmente tem eficiência? O quanto se gasta para ter esses controles aqui realmente é eficiente pelo valor que se gasta para tudo isso? Vocês lembram que o legislativo ele tem a função típica e atípica administrativa, o judiciário a função atípica administrativa, não é? Você tem o controle, que também aqui em toda essa conjuntura se gasta muito dinheiro. Então, se a população começar a fazer o controle de forma individualizada, de forma técnica, isso aqui pode ser um alívio para os órgãos de controle, que muitas vezes têm condições precárias quantitativas, não qualitativas, mas tem condições precárias quantitativas para dar conta do tamanho dos atos de controle do executivo. Temos os controles internos de cada executivo, do poder executivo, né? O controle sistêmico, que é interno a esse poder, mas mesmo assim seria, na verdade, uma ajuda que o povo ia dar a fazer. Aliás, além de ajuda, seria assim, a contribuição da transparência mesmo. Porque quem controla esses atos administrativos do legislativo? Quem é que controla isso? Quem é que controla esses atos administrativos do judiciário? Quantos gastos aqui envolvidos que, por não ter uma condição mais específica, porque se concentra muito no executivo a questão dos atos administrativos, né? Mas o povo tem o direito de controlar também os atos administrativos do legislativo, do judiciário, do executivo.
Essa estrutura é muito cara e onerosa.